Olá, meus queridos, minhas queridas, doutores e doutoras. Sou o professor Jackson Bezerra, professor que tem ao longo de minha vida mais de 31 anos de sala de aula, dos quais mais de 25 anos trabalhando com todos os concursos públicos. Eu queria cumprimentá-los, eu queria esboçar aqui para vocês a minha satisfação, a minha felicidade de estar aqui hoje com cada um de vocês, para que a gente possa dar início a um projeto maravilhoso, para que a gente possa falar de algo que eu considero, olha só pessoal, eu considero ao longo de minha vida o que há de mais grandioso, o que há de mais maravilhoso. E eu sei que vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo, não vão ficar decepcionados. O que vocês vão ver a partir de hoje é algo grandioso em se tratando de língua portuguesa. De hoje, vocês vão ver que português é algo maravilhoso e é algo que vai lhe ajudar a passar em qualquer concurso, vai lhe ajudar a viver uma vida bem melhor. Queria agradecer, então, aproveitar para agradecer a confiabilidade de vocês, a confiança que vocês estão depositando e já vêm depositando no nosso trabalho para aqueles que não nos conhecem, mas para aqueles que já nos conhecem, muito obrigado pela confiança. Aqueles que não, vão passar a confiar depois de provar, depois de assistir, depois de ver como a língua portuguesa pode ser facilitada, pode ser melhorada para todos vocês. Eis que português é um assunto que é cobrado em todos os concursos, é cobrado em todos os vestibulares. Então, conhecer português, ter domínio dessa matéria, você vai se sentir confiante. E se você confiar no nosso trabalho, pode ter certeza que tudo vai melhorar, que vai ser bem mais prático para vocês. Então, agradeço essa confiança que vocês depositaram em mim e no nosso trabalho. Ademais, eu quero falar que nós temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp estão sendo postadas questões diariamente. Essas questões são respondidas, são comentadas por mim. É como uma degustação daquilo que virá, da grande surpresa que você vai ter ao final de todo esse trabalho, de todo esse período. No nosso grupo do WhatsApp tem também algumas lembranças para vocês, algumas surpresas, algum material que é dado para vocês, para que você possa conhecer pouco a pouco o trabalho do professor Jackson Bezerra. Então, você tem que clicar naquele link do WhatsApp para que você possa se inteirar, para que você possa participar comigo desse projeto tão grandioso, tão maravilhoso. Finalmente, eu quero convidá-los para que vocês assistam até o final, para que vocês participem até o final. Até porque o assunto que nós vamos simplificar para vocês hoje, o assunto que nós vamos facilitar para vocês hoje, cai em quase toda a prova de concurso. Então, eu te convido para que você fique até o final. E no final terá uma surpresa, e essa surpresa não vai te decepcionar. Pode esperar que você não vai sair decepcionado, ok? Olha, doutoras, eu sei que muitas vezes, mas muitas vezes, você se irrita com a língua portuguesa. Até porque o aluno vê português desde quando é bem pequeno até o 3º ano. Pelo menos via, né? Porque com o advento do Enem, os alunos foram afastados da gramática normativa. E o que aconteceu? Ao serem afastados da gramática normativa, o concurso abriu os olhos para isso. Não está mais vendo gramática no ensino médio, no ensino fundamental. Então vamos cobrar a gramática. O que já era difícil, ficou mais difícil ainda. Porque você não tem culpa. Você passou a sua vida, até o 9º ano, você ainda viu alguma coisa de gramática. Do 1º ano do ensino médio em diante, você só viu interpretação e quando viu. Então o que aconteceu? Você foi distanciado da língua portuguesa. Aí é natural que você tenha dificuldade em aprender a língua.
Também existem muitas gramáticas, muitos autores, muitas formas diferentes de serem mostrados o conteúdo da língua portuguesa para vocês. Ou seja, o português é mostrado de várias maneiras, mas na verdade, pessoal, só fará uma boa prova de língua portuguesa se você dominar a língua. Aquela história do bizu, vou dar um bizu para você responder isso aqui, funciona muitas vezes em 80%, em 70% dos casos, mas não funciona nos 100%. E olha o que é interessante, quem elabora a prova sabe que muitas vezes você vai chegar com aquele determinado bizu e ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai cobrar os 30% em que o bizu não chega. Funciona em 70%, mas não funciona em 100%. E o que é que nós pretendemos aqui com esse nosso curso, com o curso de português? É mostrar para você os 100%. É deixar você pronto para responder qualquer questão de língua portuguesa. E não só 70% ou 80%. Porque é muito ruim para mim ficar torcendo que caia e que dê certo o meu bizu. Eu prefiro que você vá para a prova, saiba responder e pronto. E olhe, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, é melhor você saber o conteúdo, é mais fácil dominar o conteúdo do que decorar bizus. Chega um ponto que o aluno já decorou mais bizus do que o conteúdo da língua portuguesa. Então, nós vamos mostrar, nós vamos apresentar para vocês a maneira mais fácil de você aprender a língua portuguesa. Também, pessoal, a dificuldade financeira nos dias de hoje assola não só você, mas todos os brasileiros. Mas você tem que ver que o investimento mínimo é necessário para que você possa aprender. Então, esse investimento mínimo tem que ser compensador. E é por isso que nós criamos um projeto em que, com esse mínimo investimento, você pode ter um resultado grandioso. Esse é o objetivo, é fazer que com pouco você tenha um lucro grande, você tenha um lucro enorme. E isso vai acontecer se você aprender a língua portuguesa. Você vai se sentir feliz, vai se sentir satisfeito. Às vezes, a família não ajuda, diz, não vai dar certo e tal. Bote na sua cabeça que esse é um projeto seu. Você será o grande vencedor. E quando você for vencedor, todas as pessoas que foram contra vão chegar para você e vão dizer, aí, ainda bem que nós estávamos juntos, ainda bem que eu te ajudei. E você vai simplesmente se sentir feliz, se sentir pleno com isso aí. Método, pessoal. Também é importante que você tenha método de trabalho, método de estudo. Às vezes o aluno não tem método. Às vezes o aluno acha que o online é um bicho-papá, não consigo passar 30 minutos, 1 hora de frente para um computador, não. Olha, pessoal, hoje e principalmente amanhã, de hoje em diante, doravante, o online é o futuro. O online é o nosso presente e será o nosso futuro. Então, numa aula online, você pode rever uma determinada explicação 100 vezes, 1000 vezes. Dificilmente em uma sala de aula, com 30, 40, 100 alunos, o professor vai repetir mais de 2, 3 vezes a mesma explicação. Então, aquilo que você acha que é impossível, que é difícil, é o contrário. É mais fácil você voltar no computador do que você pedir. Muitas vezes o aluno se sente inibido, tem vergonha. Meu Deus, eu vou fazer essa pergunta, eu vou pedir para ele repetir, mas todo mundo está olhando no online, só você e a sua consciência. Então você tem liberdade de dizer, eu não entendi, vou voltar. Eu não entendi, vou voltar. Na resolução das questões é mais interessante ainda. O professor resolve, aí você volta, não entendi ainda. Então, no nosso curso, nós normalmente resolvemos item por item. Não é só a letra B porque a B é a certa. Não. Não é a A por isso, não é a B por isso, não é a C por isso. Então a gente resolve item por item exatamente para que você, quando estiver lá no online,
nos assistindo para que você possa tirar todas as dúvidas. Então, esse método do online, estudar de forma online, é muito melhor. É melhor do que a forma presencial. Eu costumo dizer que o online já é o presente e principalmente será o futuro. E olha, pessoal, você tem que colocar na sua vida prioridades. Você tem que ter prioridade. E se você deseja passar em um concurso público, você tem que colocar isso como algo principal. Você tem que deixar tudo de lado e focar principalmente na sua aprovação. Se você quer aprender a língua portuguesa, você tem que colocar isso como prioridade. Tem que dedicar um tempo de sua vida para o estudo da língua portuguesa. E a nossa função é fazer com que você aprenda, ok? Vocês agora vão ter uma simplificação, como eu fiz questão de colocar, simplificação da crase. Ora, meus amigos e minhas amigas, crase é um assunto que, em primeiro momento, o aluno diz assim, são muitas regras, muita coisa para decorar. E realmente, se você for partir por esse ponto, tem muita coisa para decorar e o aluno acaba desistindo. É só uma questão, eu vou chutar. Mas existe sim uma maneira mais fácil e mais segura de você aprender crase. Então nós vamos primeiro mostrar o porquê da existência da crase. Quando você descobre o porquê da coisa, fica mais fácil você aprender. E depois nós vamos mostrar como fazer para simplificar todas as questões de crase. Então, me acompanhe na lousa, por favor. Olha só, doutores. Crase é uma palavra de origem grega. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. No grego, nós temos crases. Passou para o português como crase, que quer dizer mistura. Então, a crase, ela quer dizer mistura. Mas ela é a mistura de quê? Crase é a mistura da preposição, a, mais o artigo feminino definido. A. Ou é a mistura da preposição a mais o a inicial do pronome demonstrativo aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo. Então, a crase é isso aqui, é mistura. O primeiro ponto que você tem que saber a respeito da crase é por que existe essa mistura. Pois muito bem, a crase existe para evitar o hiato textual. A crase existe para evitar o hiato textual. E o que é, professor, o hiato textual? O hiato textual é a repetição do mesmo fonema vocálico. Fonema vocálico em palavras vizinhas. Não fosse o fenômeno da crase, doutores e doutoras, nós falaríamos e escreveríamos assim. Isso
diz respeito à vida dos homens. Não fosse o fenômeno da crase, nós escreveríamos e falaríamos assim. Isso diz respeito à vida dos homens. Fizeram alusão a aquele menino. Não fosse o fenômeno da crase, falaríamos e escreveríamos assim. Então, muitos vão dizer para vocês que, é só, vão dar um bizu. E qual é o bizu que eles vão te dar? Olha só, muitos vão chegar para vocês e vão dizer assim, ora, crase é muito fácil. Crase é só você trocar a palavra da frente por uma masculina, se aparecer ao, aí você bota a crase. Esse é o bizu que normalmente dão nas questões de crase. Doutores e doutoras, isso nem sempre funciona. Porque se eu disser assim, Pedro dirigiu-se à casa, e trocar a palavra casa por castelo, castelo é masculino, aí você vai ter Pedro dirigiu-se ao castelo. E aí você bota a crase e erra, porque não tem crase nessa situação. Então, você não pode aprender português pela metade, e bizu é metade. Se eu dissesse assim, após a tormenta, o navio retornou à terra. Aí você diz assim, vou trocar por uma palavra masculina. Após a tormenta, o navio retornou ao cais. Então bota crase? Não bota. Olha o bizu furando novamente. Então, você não pode querer se iludir e achar que com 70%, com 60%, que é o bizu, você vai aprender. Você tem que aprender todo o conteúdo. Você tem que chegar à prova com 100% e não com 60% ou com 70%. E você tem que entender que é mais fácil aprender o conteúdo do que decorar inúmeros bizus que não vão te levar à aprovação. Portanto, me acompanhe novamente na lousa, porque o segredo vai estar em você aprender a crase. Ora, doutores e doutoras, o segredo está em você se deparar com crase. Quantas vezes, pessoal? Olha só. Isso é até para você fazer uma reflexão. Quantas vezes você deixou de ser aprovado? Isso, eu que trabalho com concurso há mais de 26 anos, posso testemunhar. E você que está me assistindo, pode até ser uma dessas pessoas. Quantas vezes, por causa de uma questão de crase, por causa de duas questões de crase, você deixou de passar? Você deixou de ser concursado? Você não foi aprovado? Quantas vezes você empregou aquele bizu que te deram e o bizu falhou, e o bizu furou, e você não passou? E você vai ter que continuar, ou teve que continuar estudando para conseguir a aprovação. É isso que nós queremos evitar. O que nós queremos com o curso de português é que você, após este curso, não tenha questão difícil, que você possa fazer todas as questões de língua portuguesa, de interpretação de texto à figura de linguagem. Então, não vai ser uma questão de crase que vai te derrubar, porque existe um método para facilitar o ensino da crase. Me acompanhe na lousa que você vai ver. Olha só, doutores e doutoras, o primeiro passo
Primeiro passo que você vai dar nas questões de crase, a partir de hoje, o primeiro passo que você vai dar nas questões de crase, a partir de hoje, é observar a palavra que se pospõe ao A. Então, se a questão é de crase, o primeiro passo que você vai dar é observar a questão, a palavra que se pospõe ao A. Por quê, professor? Porque não há crase antes de. Doutores e doutoras, não há crase antes de. Olha só. Não há crase antes de palavras masculinas. B. Não há crase antes de verbos. C. Não há crase antes de pronomes ou expressões indefinidas. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos ou expressões indefinidas. Então, antes de pronomes indefinidos. Não há crase de antes de pronomes relativos quem, onde ou cujo. Aí aquele cara que te disse assim, é só trocar a palavra posposta por uma masculina, o pronome relativo que pode ter crase, o pronome relativo qual pode ter crase. E aí aquele bizu foi por água abaixo. Você tem que saber o que é um pronome relativo. Você tem que saber o que é um pronome indefinido. Você tem que saber o que é um verbo. Então, não adianta se iludir com o bizu, porque vejam só, não há crase antes de pronomes pessoais. Caso reto, caso oblíquo. Não há crase antes de pronomes de tratamento. Exceto senhora, senhorita. Vejam que primeiro você vai observar a palavra que se pospõe ao A, porque aí vai ficar muito mais fácil de você entender. G. Não há crase nas expressões. Tá certo? Formadas nas expressões idiomáticas, formadas por palavras repetidas. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vão te dizer o seguinte, entre palavras repetidas não há crase. Não é bem assim. Não há crase em palavras repetidas
que fizerem parte de uma expressão idiomática. Então, o primeiro passo que você vai dar nas questões de crase é observar a palavra que se pospõe ao A. Porque se a palavra que se pospõe ao A for uma dessas que nós citamos aqui, você não precisa nem perder tempo. Você não precisa nem perder tempo. Não há crase e pronto. Agora, se você verifica a palavra que está se pospondo ao A e não for nenhuma dessas, aí você vai dar o segundo passo. E o segundo passo é retirar o A ou retirar o pronome demonstrativo aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, ou aquilo. Esses dois passos são fundamentais. Primeiro passo, observa a palavra que vem depois do A. Se for uma daquelas que nós citamos aí, acabou a questão. Não tem crase, pronto. Segundo, se não for uma daquelas palavras, você vai retirar o A ou vai retirar o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Porque se for qualquer outro pronome demonstrativo, este, esta, estes, esta ou isto, esse, essa, esses, essa ou isso, também não tem crase. E aí, quando você retira o A, duas coisas podem acontecer. A primeira, a oração não perde o sentido. Acabou a questão, não tem crase. A segunda, a oração perde o sentido. Aí pode ter crase. Imagine, doutores e doutoras, como é bom saber língua portuguesa. Imagine como é bom ser funcionário público. Olhe, existem momentos em que a estabilidade no emprego é fundamental. Momentos em que o mercado não está bom, quando você está na empresa privada, o patrão vem e demite. Momentos de pandemia, o patrão vem e demite. O funcionário público não. Ele tem a estabilidade no emprego. Como é bom ser funcionário público. Como é bom ter o seu emprego, saber que amanhã, saber que no próximo ano, faça sol, faça chuva, você vai estar empregado. E cada vez mais, tá certo? O mercado cresce, a concorrência aumenta e muitas pessoas buscam essa estabilidade que você pode ter. Então, saiba que hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, ser estável em emprego, ter a estabilidade no emprego é fundamental. Você pode, com essa estabilidade, planejar uma viagem. A Europa não vai ficar tão distante, porque se você for uma pessoa equilibrada financeiramente e tiver estabilidade no emprego, você pode planejar uma viagem para a Europa, pode planejar um cruzeiro, pode conhecer aquilo que você quiser. Mas, quando se tem algo chamado de estabilidade no emprego, porque aí eu posso programar, eu sei quanto vou ganhar, eu sei quanto vou receber, então eu posso destinar uma parte desse dinheiro, que eu posso comprar uma passagem, pessoal, em 40 meses, e aí destino esse dinheiro, porque eu sei que vou receber todo mês, porque o meu emprego é estável. Então, ter estabilidade no emprego te proporciona principalmente sonhar. Sonhar com viagem, sonhar com um carro zero, sonhar com muitas coisas. E isso o concurso público te dá. Sim, mas vamos deixar isso para lá e vamos falar da crase. Voltando para a crase. Então você vai retirar o A ou vai retirar
o pronome demonstrativo. Se a gente volta aqui por falar de pronome demonstrativo, a gente bota a letra H, não a crase, antes de pronomes demonstrativos. Este ou estes, esta ou estas, ou isto. Esse ou esses, essa ou essas, ou isso. E aí nós vamos para a simplificação da crase. Vejam. Retirar o A. Duas coisas podem acontecer. A primeira, a oração não perde o sentido. A oração não perde o sentido, pois o termo regente não pede a preposição. Logo, não haverá a crase. A gente pode fazer aqui mesmo no conceito. Vejam, doutores, olha como a coisa é simples. Então eu vou retirar o A. Quando eu digo retirar o A, é retirar mesmo, ó, apaguei. É retirar mesmo, ó, apaguei. É retirar mesmo, ó, apaguei. Se você retira o A e a oração não perde o sentido, é claro que o primeiro passo que você vai dar, como nós já falamos antes, é olhar a palavra que se pospõe ao A. Aqui a palavra era oração, deixa eu... Aqui a palavra era oração. Aqui a palavra era preposição. E aqui a palavra era crase. Essas três palavras não estão dentro daquelas que nós mostramos. Então pode ter crase aqui. Quando a palavra permite que tenha a crase, você vai para a retirada. Retirei. Oração não perde o sentido. Ficou com sentido, professor. Então aqui acabou a questão, não tem crase. Pois o termo regente não pede preposição. Ficou com sentido, professor. Então acabou a questão. Aqui não tem crase. Logo não haverá crase. Ficou com sentido, professor. Então aqui não tem crase. Ah, então eu entendi. Quer dizer que se eu retirar o A e a frase não perder o sentido, é porque não tem crase. Exatamente. E por que não tem crase? Porque o regente não pede a preposição. Mas antes, professor, eu tenho de ver se a palavra posposta não é uma daquelas, não é isso? É, porque aí você poupa mais tempo ainda. Se for uma daquelas, também não tem crase. Agora, é só com o A? Não. Você retira o A ou retira o pronome demonstrativo. Como assim, professor? Se eu disser assim, olha, vejam. Muitas mulheres compraram aqueles vestidos vermelhos. Vejam, se aparece aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo, você vai pegar a borrachinha e vai apagar o pronome demonstrativo. E vai apagar o pronome demonstrativo. Apaguei. E vai ler. Muitas mulheres compraram vestidos vermelhos. Ficou com sentido? Ficou, professor. Então acabou a questão. Não tem crase. A partir de hoje, são esses
dois passos, são esses dois passos que você vai dar. Vai retirar o a ou vai retirar o pronome demonstrativo. Vai retirar o a ou vai retirar o pronome demonstrativo. Se perder o sentido, tá certo? Primeiro olha a palavra que vem na frente. Se não for uma daquelas, retira o a ou o pronome demonstrativo. Se não perder o sentido, acabou a questão. Não tem crase. Mas, vamos para o B. Se perder o sentido, a oração perde o sentido, pois o termo regente pede a preposição. Logo, poderá existir a crase. E então aqui não é certeza ter, não. Por isso que aquele bizu de trocar por uma palavra masculina é um bizu que muitas vezes leva o aluno ao erro. Então veja um exemplo. Quanto à história de Pedro, nada temos a dizer. Quanto à história de Pedro, nada temos a dizer. Qual é o primeiro passo que você vai dar? O primeiro passo que você vai dar aqui é observar a palavra que se pospõe ao a. Então aqui você tem história e você tem dizer. Olha, nem perde mais tempo aqui embaixo. Por quê? Porque dizer é verbo. E nós mostramos para vocês que verbos, olhou a palavra que se pospõe ao a, se aparecer verbo, acabou a questão. Não tem crase. Então, já sei que não vai ter crase aqui. Mas aqui em cima, história é substantivo feminino singular. Substantivo feminino singular, nós não colocamos naquelas palavras. Então, pode ter crase. E o que é que você faz? Você vem aqui, pega a borracha e apaga. E faz a leitura. Quanto história de Pedro? Ficou com sentido isso aí, pessoal? Claro que não ficou com sentido. Quanto história de Pedro, não ficou com sentido. Então, o que é que eu faço? Eu reescrevo a e coloco a crase. Substantivo feminino singular, você coloca a crase. Aqui você poderia até ter tirado o a, que perderia o sentido. Veja, quanto à história de Pedro, nada temos a dizer. Mas como você foi inteligente e o primeiro passo que você deu foi de observar a palavra que vem depois do a, olha o que aconteceu. Não teria crase de maneira nenhuma. Não teria crase porque antes de verbo não há crase. Então, antes de verbo não há crase. Pois muito bem. Então, na aula de hoje, nessa aula aqui, nós temos que mostrar para vocês, primeiro, casos obrigatórios de crase. E isso aqui vai simplificar a sua vida, por quê? Porque o primeiro passo que você vai dar é observar a palavra que veio depois do a. Então, o primeiro passo que você vai dar é observar a palavra que se pospôs ao a. Vamos partir do princípio que, primeiro,
observei a palavra, não é nenhuma daquelas, eu tiro o A. Perdeu o sentido, eu olho o que vem na frente. Então, haverá crase obrigatória se a palavra for um substantivo feminino singular. Mas aí você tem que ver se perde o sentido. Isso tudo aqui é quando perde o sentido. B, haverá crase se for um substantivo feminino plural antecedido por as. Então, substantivo feminino plural, crase para as. Haverá crase sempre que você retirar aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, ou aquilo. Se você retirar aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo e perder o sentido, reescreve com crase. Haverá crase se você tiver senhora, senhorita. Professor, não são pronomes de tratamento? São pronomes de tratamento, mas senhor e senhorita, você bota crase. Detalhe, os sinônimos de senhora, dona, madame e dama também. Nem perde tempo se você tiver um lugar, seja qual for o lugar. E aí você diz, venho de ou venho da. Se fizer sentido, você vai trocar o lugar, você vai colocar este lugar aqui, ó, nesse espaço. Do jeito que o lugar estiver escrito. Se fizer sentido com venho de, não há crase. Se fizer sentido com venho da, há crase. É bom ressaltar que esse lugar tem que ser um lugar feminino, porque se for um lugar masculino, não tem crase pronto. Vamos praticar esses primeiros aqui. Vamos lá. Substantivo feminino singular. Eu digo assim, dirigiu-se Pedro à diretoria. Primeiro passo que você vai dar nas questões de crase é observar a palavra que vem depois do A. Qual é a palavra que vem depois do A? Diretoria. Diretoria, aí você vê, opa, é substantivo feminino singular, pode ter crase. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o A. Retira o A. Retirei o A. Agora você diz, dirigiu-se Pedro, diretoria, ficou sem sentido. Perdeu o sentido, você reescreve com crase. Acabou, só isso. Próximo caso. Se for substantivo feminino plural. Feminino plural. O diretor se referiu às secretárias do setor pessoal. O diretor se referiu às secretárias do setor pessoal. Primeiro passo que você vai dar. Fique até o final. No final, a surpresa vai ser maravilhosa. O segredo é ficar até o final.
Você pode curtir, pessoal. Curta e compartilhe esta aula. Então, você pode curtir, aliás, você deve curtir. Curta muito essa aula e compartilhe também. Então, faça dê muitas curtidas, né? Então, o diretor se referiu às secretárias do setor pessoal. Substantivo feminino plural. Substantivo feminino plural, crase para as. Não tinha as aqui na frente? Tinha, mas vamos ver se perde o sentido. O diretor se referiu, secretárias do setor pessoal. Perdeu o sentido. Então você não tinha as? Tinha, professor. Se tinha as, então você bota crase. Professor, e se a banca perguntasse, preserva a correção gramatical e o sentido do texto, caso se substitua as por a, sem problema nenhum. Aqui você pode fazer a troca. Próximo. Quando você se depara com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo e perde o sentido, tirou, perdeu o sentido, reescreva com a crase. Vejam. Eles se dirigiram àquele prédio abandonado. Olha só, eles se dirigiram àquele prédio abandonado. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o aquele. Então apareceu aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo em qualquer lugar da frase, você retira. Eles se dirigiram, prédio abandonado. Ficou com sentido? Não. Se não ficou com sentido, você reescreve o aquele, e coloca a crase. Mas, professor, aquele é masculino, prédio é masculino. Vejam, pessoal, a crase aqui existe para evitar o hiato textual, para evitar que você diga a aquele. Para evitar que você diga a aquele prédio. Eles se dirigiram a aquele prédio? Não, eles se dirigiram àquele prédio com crase. Nós temos também ainda senhora, senhorita, ou seja, na reunião fizeram alusão à senhora. Primeiro passo, senhor é uma palavra, não está naquelas palavras que nós relatamos, e é uma palavra feminina, apaga, ou apagar, ó. Apaguei. Na reunião fizeram alusão, senhora, perdeu o sentido. Se perdeu o sentido, você simplesmente vai reescrever, colocando a crase. E depois, olha só, pessoal, os garotos chegaram à casa. Casa é um lugar. Se você for naquela história de trocar por uma palavra masculina, os garotos chegaram ao castelo. Aí você vai botar a crase e vai errar. Porque casa é um lugar. Sempre que for um lugar, você tem que botar dentro da frase venho de ou venho da. Vá curtindo, vá compartilhando essa aula, meu querido, minha querida. Venho de, venho da. Se der certo com venho de, não há crase. Se der certo com venho da, crase haverá. Há crase. Então eu digo venho de casa ou venho da casa? Eu digo venho de casa, então aqui não tem crase. Mas se eu dissesse os garotos chegaram
a casa de seus pais. Esse método aqui vai funcionar sempre, muito melhor do que você trocar por uma palavra masculina. Os garotos chegaram à casa de seus pais. Eu digo venho de casa de seus pais ou digo venho da casa de seus pais? Venho da casa de seus pais. Então agora você bota a crase. E quando der certo com os dois? Quando dá certo com os dois, a crase é facultativa. Então você diz assim, finalmente chegamos à nossa casa. Aí o cara diz assim, é só trocar por uma palavra masculina. Aí você diz, a nosso castelo. E aí, ó, finalmente chegamos a nosso castelo. Ficou com sentido, troquei por uma palavra masculina, não apareceu ao, então não boto crase, pode botar, a crase é facultativa, porque você diz, venho de nossa casa ou venho da nossa casa. Quando dá certo com dois, a crase é facultativa. Então, cuidado, pessoal, com esses bizus, que esses bizus normalmente levam ao erro. Então, nós já vimos quando não há crase, quando há crase, e a crase ainda será facultativa, pessoal, antes de nome de mulher. Por que que a crase é facultativa? Olha só que interessante. Por que que a crase é facultativa antes de nome de mulher? Ora, meus amigos e minhas amigas, a crase é facultativa antes de nome de mulher porque o artigo é facultativo antes de nome de mulher. Marina chegou. A Marina chegou. Paula gosta de português. A Paula gosta de português. Agora tem um detalhe, se a mulher estiver determinada, se a mulher estiver definida, aí a crase é obrigatória. Eles se dirigiram a Paula, crase facultativa. Eles se dirigiram a Paula, mãe de Pedro, crase obrigatória. E se a mulher for uma autoridade ou uma personalidade, aí não há crase. Por que não há crase? Porque você não precisa definir o que o contexto já definiu. Você não precisa definir o que o contexto já definiu. Então, crase facultativa após a preposição até, quando a preposição até indica limite ou distância. Crase facultativa após a preposição até, quando a preposição até indicar limite ou distância. E como nós acabamos de ver, a crase é facultativa antes de pronome, adjetivo, possessivo, feminino, singular. A crase é facultativa antes de pronome, adjetivo, possessivo, feminino, singular. Pois muito bem. Nós estamos aqui, ok? Nós estamos aqui nessa nossa live e vamos passar tudo que nós fizemos aqui, pessoal. Agora vem a surpresa, ó. Foi resumir isso aqui, ó. Tudo que nós fizemos foi resumir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi resumido nesse momento em que nós fizemos a nossa... Tudo isso foi resumido, tudo. Tudo resumido. Vamos ver a resolução de algumas questões para que você possa entender e ver como o resumo que nós fizemos abrange tudo. Olha só. Primeiro passo, qual é? Observar a palavra que vem na frente. Então vamos observar aqui a palavra, ó, meditar. Opa, meditar nós vimos que é verbo. Não há crase diante de verbo. Então eu elimino logo a letra A, a letra D e a letra E. Pronto, já botei aqui. Agora a palavra tarde é uma palavra feminina. Opa, pode ter crase. Então eu vou ler sem para ver como é que fica. O pobre fica a meditar tarde. Tem sentido, pessoal? Não. O pobre fica a meditar tarde? Não tem sentido. O pobre fica a meditar à tarde. Então aqui tem crase. Acabou-se. Mas ali ele tirou o aquele, aquela. Vamos ver. O pobre fica a meditar à tarde, indiferente que acontece. Não, indiferente aquilo que acontece. Tirou o aquilo, perdeu o sentido.
você reescreve com crase. Então, a opção correta, A sem crase, A com crase, aquilo, opção letra C de casa. Tá certo? Eu acho que foi direto para a segunda. Vamos voltar. Ah, tá aqui a primeira. Tem problema não, né, pessoal? Vamos lá. Em qual das alternativas o uso do indicativo de crase é facultativo? Primeiro passo, observar a palavra que vem posposta ao A. Suas. Essa de Queiroz. Mariana. Mesma teoria. E Gal Costa. Muito bem. Minhas ideias são semelhantes. Tiro A. Suas é feminino plural. Tiro As. Minhas ideias são semelhantes. Suas. Tem sentido? Não. Suas é pronome possessivo, mas é um pronome possessivo adjetivo feminino singular. É adjetivo? Não, professor. Ele é substantivo. Quando o pronome for substantivo, a crase é obrigatória. Então, aqui é obrigatória. Ele tem um estilo, veja que está implícito entre o A e essa de Queiroz, está implícito a palavra moda ou a palavra maneira. E a palavra moda ou a palavra maneira são substantivos femininos singular. Então, a moda é essa de Queiroz, a maneira é essa de Queiroz, crase obrigatória. Mas como falamos há pouco, ó, Mariana é nome de mulher, não está definido. Então, a crase é facultativa antes de nome de mulher. Mesma teoria, com a palavra mesma, ou com a palavra, olha só, mesma teoria, ou com a palavra própria, que sempre retomam ou se referem a uma palavra feminina, tirou o A. Fizemos alusão, mesma teoria, tem sentido? Opa, fizemos alusão, mesma teoria, tem sentido? Não. Então, reescreve com crase obrigatória. E a moda Gal Costa, crase obrigatória também. A primeira questão é letra C. E a segunda questão é letra C. Vamos para a terceira. Sempre observando, pessoal, o passo a passo que nós demos para vocês. Olha só, grandes conquistas, pessoal, começam com grandes esforços. Então, se você se esforçar, você realmente vai conseguir a vitória. Não passar no concurso por causa de crase, isso não vai acontecer mais, porque o primeiro passo, ó, é destacar a palavra que se pospõe. Destaquei, direita, substantivo feminino, direita é feminino, então eu digo, a casa fica direita. Não, né, pessoal? A casa fica à direita. Perdeu o sentido, aqui é feminino, crase obrigatória. Só com isso você elimina duas, ó. É bom saber o que é verbo. Por isso que aquele bizu não funciona sempre. O verbo haver é empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. E ele é empregado também para se referir a tempo passado. Você tinha que conhecer esse conceito de verbo para acertar essa questão, porque a preposição a, ela é empregada para distância, para indicar distância, ou para indicar tempo futuro, ou para indicar tempo futuro. Então eu digo, a casa fica à direita de quem sobe a rua, a 2 quadras da avenida. Esse A aqui está indicando distância. Se está indicando distância, então é preposição. Logo, preposição não recebe a crase. Opção correta, letra D de dado. Mais ainda, 2 quadras está no plural. Substantivo
Veja como é importante você destacar a palavra que vem depois. 2 quadras está no plural. Substantivo feminino plural, crase para as. É bem ligeirinho, pessoal, a gente resolve. Olha só, comando é palavra masculina. Não tem crase. Então, o grupo obedece ao comando. Por que é ao? Porque o verbo obedecer, aí aquele cara que te dá o bizu, que tenta te enganar, ele não te diz, não te fala que com determinados verbos que têm a regência obrigatória, você tem que conhecer a regência do verbo. Para resolver essa questão, primeiro eu destaquei masculino não tem crase, beleza. Segundo, eu tenho de saber que o verbo obedecer e o verbo desobedecer são transitivos indiretos e a preposição a. Logo, obrigatoriamente ali eu vou ter que ter o grupo obedece ao comando. Então veja que a questão é de crase, é só esse bizuzinho, troca por uma palavra masculina. Não é bem assim que a coisa funciona. Não caia no conto do bizu. Me acompanhe. O grupo obedece ao comando, eu eliminei essa, só sobrou 2. Aí entra o verbo. De um pernambucano radicado há tempos, verbo haver, indicando tempo transcorrido, radicado há tempos em São Paulo. E se exibe diariamente, hora do almoço? Não. Hora é feminino singular, a hora do almoço. Então, a opção correta, letra B de bola. É ligeiro, pessoal. Depois que você tem domínio do conteúdo, é ligeiro. Olha. Referir-me é verbo. Vossa Senhoria é pronome de tratamento. Então, e alguns dias, além de estar no plural, é masculino. Então, não tem crase. Vamos lá. Nesta oportunidade, volto a referir-me. Sem crase, eliminou a letra A, eliminou a letra D. Mas você diz, nesta oportunidade, volto a referir-me problemas? Não, aqueles problemas. Tirou aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo e perdeu o sentido, nem perde tempo. Reescreve e coloca a crase. Então, elimina C. Elimina E, acabou a questão. Vejam, a Vossa Senhoria, sem crase porque é pronome de tratamento, há alguns dias indicando tempo transcorrido ou tempo passado. Opção correta, letra B de bola. Sexta. Estamos resolvendo só com aquela simplificação. Olha só, destaca a palavra que vem posposta ao A. Passo, masculino, não tem crase. Falar, verbo, não tem crase. Aí vamos continuar. Chegou a noite. Beleza, a crase, tirei o A. Ó. Chegou noite? Não, chegou a noite. Precisamente às 10 horas, locuções, locução adverbial, iniciada por A, mais palavra feminina, tem crase obrigatória, não é só a que indica horas, então está faltando a crase no as, o à noite aqui está correto. Então esse à noite, aqui está correto a crase. O erro é a falta dessa. Esta é a casa a qual me referi, a qual com crase, perfeito. Ontem às pressas, olha, com o pronome relativo qual, também o bizu de trocar por uma palavra masculina não vai dar certo, você olha para o verbo, a regência do verbo. Se o verbo pede a preposição, o verbo que vem depois do a qual ou do as quais, se ele pede a preposição, você bota a crase. Aqui você tira, né?
Então leia. Esta é a casa a qual me referi ontem, pressas. Tem sentido? Não. Pressas, substantivo feminino plural. Substantivo feminino plural, certa, porque crase para as. Então, marque a letra D. Por que a E está errada? Ora aspirava isto, ora aspirava aquilo. O verbo aspirar, aí tem que saber a regência. No sentido de desejar, é transitivo indireto e pede a preposição a. Então você diz, ora aspirava a isto, ora aspirava aquilo. Com crase. Vejam, só o bizuzinho não funciona. Você tem que conhecer regência, você tem que conhecer emprego do pronome relativo. Simplificar o estudo da crase é fácil, muito fácil. Mas soma-se, olha só, somam-se a esse estudo a regência, o conhecimento da regência dos verbos, o conhecimento do emprego dos pronomes relativos. Então, existem outros fatores que as bancas cobram junto com a crase. Então, se você não praticar, se você não estudar, não conhecer esses outros fatores, só com aquele bizuzinho de trocar a palavra da frente por uma masculina, você não responde nem 50% das questões de crase, como nós estamos mostrando aqui nessa aula de hoje. Então, você tem que compartilhe, você tem que curtir essa aula, para que muitas pessoas saibam o quanto a língua portuguesa pode ser facilitada. Seu sonho pode ser realizado. Você pode sim ser um funcionário público, você pode sim ter estabilidade no emprego, você pode sim passar no concurso e esquecer aquele passado em que você deixou de entrar, deixou de conquistar a sua vaga por causa de uma questão de crase ou por causa de uma questão, seja lá do que for. 2 questões de português, 3 questões de português evitaram que eu passasse. Isso não vai ser, não mais vai se repetir. Português vai ser o seu carro forte, até porque português tem todos os concursos. Então, quem domina português já deu um passo a mais do que muita gente, porque começa o edital com língua portuguesa, tem redação oficial, tem tudo. Então, o nosso curso, ele mostra tudo para vocês. Português, redação oficial, interpretação de texto, gramática aplicada, tudo no português do zero com o professor Jackson Bezerra. É um curso completo. Então, curso de português do professor Jackson Bezerra, o prêmio, que é chamado de prêmio, porque, além disso, muitos exercícios, como nós estamos falando agora. Após cada conteúdo, muita resolução de exercícios. Mas vamos continuar. 7ª questão. Primeiro, olha só, pressões, modificações, aquisição. Nos 3 aqui, eu posso ter a crase. Então, o ministro informou que iria resistir pressões. Perdeu o sentido. Então, resistir às pressões. Eliminei a letra B. Contrárias, modificações. Perdeu o sentido de novo. Então, contrárias, aí você escreve aquelas, tirou aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo e perdeu o sentido, reescreve com crase. Então, eu elimino a letra D. Sobram 3. Relativas, aquisição. Relativas, perdeu o sentido, a aquisição. Então, com crase. Logo, a opção correta, aqui já estava errado, porque ali tem crase, é a letra A. Todos com crase. Vamos para a próxima. Lembranças, pode ter crase? Pode, é feminino plural. Tona, pode ter crase? Pode, é feminino singular. Qual pode ter crase? Pode, depende do verbo. Eu digo, havia renunciado a, pediu a preposição, então o a aqui tem crase. Esse verbo não se encaixa, sobraram 2. Vejam como é ligeiro, pessoal. A alusão, lembranças. Não, a alusão às lembranças. Então, elimina essa, já respondi a questão. Trazia tona. Não, né, pessoal? Trazia a tona. Tirou o a.
perdeu o sentido, você coloca a crase. Ó, letra D de dado. É simples. Primeiro verifica a palavra que se pospõe ao A. Depois retira. Só isso, pessoal. Em 99% dos casos, você resolve. Quer ver? Observe. Use chave ou sair 20 horas. Está indicando horas. Se for só, use a chave ao sair ou entrar às 20 horas, você bota crase. O problema é que aqui ele colocou após. A preposição após. Nós começamos a nossa live dizendo que a crase evita o hiato textual. Preposição a mais artigo a. Se já tem qualquer outra preposição que não seja o a ou até, não tem crase. Então, após as 20 horas, sem crase. Letra B é a opção correta. Ok? Olha, doutores, mais uma questão. O que é que nós vamos fazer sempre? Destaca a palavra que se pospõe. Ó. Dias, já sei que é masculino. Se você já destacou e sabe que é masculino, já sabe que não tem crase. Então você já elimina a C e a E. Nenhuma, pronome indefinido, já sabe que não tem crase. Então você já vai eliminar a A. Sobrou a B e a D. Há localidades a que os socorros se destinam. Então você tem antes do que, tira o A. Não se consegue chegar a nenhuma das localidades que os socorros se destinam, a que os socorros se destinam. Então não perdeu o sentido. Você já sabe que aqui também não tem crase. E aí só pode ser a opção, o verbo haver pode ser empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou o verbo haver indicando tempo transcorrido e a mesma coisa que tempo passado. Então aqui, há dias, tempo passado, você usa o verbo. Pronto, opção correta, normalmente letra D. Como eu prometi durante a aula, agora vem a surpresa. A hora da surpresa chegou. Então preste atenção. Olá, agora eu vou falar para vocês da grande surpresa. E é grande mesmo, pessoal. Nada jamais feito por mim. E tinha que ser especial para você que quer ser aprovado no concurso. Para você que quer passar, você vai ter nas mãos o curso de português do zero prêmio com o professor Jackson Bezerra. Mas talvez você não conheça muito bem este curso, então eu vou explicar, eu vou falar um pouco do curso para vocês. Primeiro, como é português do zero, ele vai da fonética, da letra, do fonema até a semântica. Ou seja, é um curso para iniciantes e para quem já está com o padrão lá em cima. Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer, pode acompanhar o português do zero online. Qualquer pessoa de qualquer idade. Nós temos nesse curso, pessoal, muitas questões mesmo. Dessas questões, mais de 2.000 questões são comentadas por assunto. Basta você saber que tem a parte da interpretação de texto e só interpretação de texto nós temos mais de 400 textos com mais de 900 questões, todas elas comentadas. E o português do zero tem interpretação, tem gramática, tem redação. O curso é completo. O curso de português do zero prêmio é completo. Tem tudo isso para você. Mas não é só isso não. Além disso, ao adquirir o português do zero, você vai ter um bônus. E qual é esse bônus?
Uma parceria que o professor Jackson Bezerra fez com grandes professores aqui do estado do Ceará. Talvez os melhores professores que vêm se destacando cada vez mais a cada dia. Como, por exemplo, o professor Rafael Araújo, que está em várias plataformas. Você vai ganhar uma apostila de informática do professor Rafael Araújo. Além disso, nós temos também a parceria com o professor Cardoso Neto, de Direito Constitucional. Vai ganhar também uma apostila do Cardoso. E mais, com a nossa querida musa Emily Albuquerque, a rainha do direito administrativo, você vai também ganhar uma apostila da Emily. Ou seja, isso é bônus, isso é para você. Além das 2 apostilas do Português do Zero. Isso tudo em PDF para vocês. Vejam, doutores e doutoras, quanto material você não já vai receber, não já vai ter nas suas mãos. E detalhe, isso é praticamente a aprovação em um concurso. Você tem direito administrativo, direito constitucional, informática, português, interpretação e redação. Então você basicamente bateu pelo menos 60% no edital. Continuando, o preço. Muita gente se incomoda com o preço. Ah, professor, estou desempregado. Ah, professor, sou arrimo de família. Ah, professor, não existe vitória sem investimento. Mas é claro que, como se trata de uma surpresa, nós tínhamos que fazer uma surpresa grande para vocês. E vocês vão pasmar com o que eu vou dizer. Vocês vão adquirir o Português do Zero, todo o material, tudo isso em 12 parcelas de R$ 12,42. Se o curso tivesse a duração de 12 meses, se tivesse, você estaria pagando R$ 12 por mês para ter o curso que você pode acessar a hora que quiser, quando quiser, onde quiser, no intervalo do almoço, no intervalo da merenda, do lanche, à noite, de madrugada, quantas vezes quiser. Se fosse com 1 ano de duração, você pagaria R$ 12 por mês. Mas acontece, pessoal, que esse curso prêmio, ele é vitalício. Ou seja, para o resto da sua vida. Você vai pagar R$ 12,42 em 12 vezes e a partir daí você vai ter o Português do Zero para o resto de sua vida. É vitalício. Quer surpresa maior do que essa? Não tem. Aproveite agora. Isso é ímpar, pessoal. Isso nunca aconteceu. Então, é a sua chance, é a sua oportunidade, ok? E antes de eu terminar, e antes de eu agradecer a participação de vocês, e antes de eu falar que estou lisonjeado, que estou feliz com tantas pessoas que assistiram a nossa live, ainda tem algo mais. Sempre é bom ter algo mais, né, pessoal? Pois tem algo mais. Olha só, preste atenção. Os primeiros 50, mas são só os primeiros 50, que adquirirem o curso de português do Zero Prêmio de forma vitalícia, além de ter o curso para o resto da vida, ainda vão ter direito a mais de 3.000 questões. Olha só, mais de 3.000 questões. Isso é importante, não é, pessoal? Vocês vão receber essas questões, tá certo? E para fazer isso, professor, como é que eu faço para adquirir esse curso agora, para o resto da minha vida? Afinal de contas, você, seu filho, seu neto, vitalício é isso, pessoal. O professor Jackson vai morrer, mas você vai ficar com o curso dele. O seu filho, o seu neto, é uma forma de você eternizar a língua portuguesa, de você deixar a língua portuguesa para toda a sua família. Que coisa maravilhosa! Pois para que você tenha o Português do Zero Prêmio de forma vitalícia, você vai fazer o seguinte, vai clicar no link que está na descrição. Clique no link e efetue a sua matrícula. E a partir de então, você nunca mais deixará de entrar num concurso
deixará de conquistar a sua aprovação por causa de 2, 3 questões de português. Gostaram da surpresa? Agora é com você. Seja também um vitorioso, seja também um vencedor. Domine a língua portuguesa e passe nos concursos públicos. Muito obrigado e tchau, tchau.